nosso coração venha ser uma terra fértil, para que venha dar frutos, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem puder abrir aí a sua Bíblia, o tema da campanha, que é Mateus, capítulo 7. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 24. Qual é o tema da campanha, igreja? Firmar a minha casa na rocha. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Somos no terceiro dia. Aleluia, glória a Deus, amém. Esse texto, Jesus está num monte. Não sei se os irmãos acompanharam desde o início da pregação do monte. Lá em Mateus capítulo 5, é o sermão mais famoso de Jesus e também um dos mais longos. Jesus começa lá no capítulo 5 e ele sobe no monte, tem uma multidão ouvindo ali o que Jesus tem para dizer. Ele ensina muitas coisas. E ele começa falando, lá no capítulo 5: bem-aventurado os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores. E eu estou falando assim bem por cima, porque eu creio que os irmãos conhecem a passagem, aleluia. Mas Jesus está falando assim, nos textos que nós limos, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar a um homem prudente. E lá no capítulo, lá no início do sermão dele, quando ele está lá no monte, ele diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, vai bem, as coisas dão certo para esse tipo de pessoa, para os mansos, para os humildes, para aqueles que têm sede de justiça, aleluia. E ele começa ensinando muitas outras coisas, e ainda mais ele diz assim: bem-aventurados que são perseguidos por causa do reino. Ou seja, muitas vezes vai acontecer dias difíceis, mesmo para nós que já estamos na casa do Senhor, mas nós vamos ser felizes, as coisas vão dar certo, se nós estivermos com uma casa firmada na rocha, firmada em Jesus Cristo, aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam, aleluia. E ainda mais ele vai dizer assim, que nós somos o sal dessa terra. São ensinamentos de Jesus lá no monte. Ainda no monte ele diz assim:
Eu não vim para destruir a lei, eu não vim abrogar a lei, eu não vim acabar com a lei, mas eu vim cumpri-la. Ou seja, então quer dizer que todas as coisas que Jesus ordena, que Deus nos direciona a fazer, nós não devemos roubar, não devemos matar, não devemos dar falso testemunho, não deveremos cobiçar. Isso são coisas da lei ainda, ele está vigorando. Jesus não veio acabar com essa lei, ele veio cumprir. E ele está dizendo: se você ouve as minhas palavras e as pratica, então devemos praticar a palavra de Deus. Aleluia. Ele diz assim ainda mais, ainda no monte: se a tua mão te faz pecar, corta ela. Irmãos, tem alguma coisa que te faz pecar hoje, você sabe aquilo que está te tirando da presença de Deus, corta isso, porque é praticar a palavra de Deus, não é arrancar literalmente a tua mão, mas o texto está dizendo assim: se tem algo que está te fazendo pecar, dá um jeito, cria força, faz oração, pede ajuda, chama alguém para estar junto com você, mas tira isso da sua vida, porque isso te leva ao inferno. Se a tua mão te faz pecar, corta ela. Isso são ensinamentos ainda do monte, que Jesus está no monte ensinando, e ele diz mais assim: se o teu olho te faz pecar, arranca ele. E aí continuando, ele diz assim ainda mais: porque melhor é entrar no reino dos céus faltando alguma coisa. Perdão, isso, tá certo. Melhor é entrar no reino dos céus faltando alguma coisa. Ou seja, muitas vezes nos render aquilo que dá prazer à nossa carne, isso vai doer muitas vezes. É difícil não abandonar o pecado, é difícil arrancar isso da sua vida. E Deus está falando assim, Jesus está falando no monte: se você conseguir fazer isso, vai faltar alguma coisa do mundo, mas melhor é você estar faltando alguma coisa e entrar no reino dos céus, do que aqui no mundo você ter felicidade, as coisas que o mundo oferece, e ir para o inferno com elas. Jesus está falando assim: crie forças dentro de você para obedecer a palavra de Deus. E se talvez você esteja sem força, peça ajuda. Tem muitas pessoas para ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem muitos ensinamentos ainda de Jesus até chegar no capítulo 7. Ele vai falar assim: lembra que foi dito aos antigos: se você apenas se você adulterar, você será réu da lei. Aí Jesus pega e fala assim: agora, se você só olhar e cobiçar no seu coração, você já comete um pecado. Então agora nós devemos, é mais difícil obedecer a lei, é mais difícil firmar a nossa casa sobre a rocha que é Jesus Cristo. O Evangelho é mais difícil de se viver. E agora vou chegando aqui ao texto, que nos primeiros dias foram falado como eram as construções, como foi falar de uma casa na rocha, de uma casa na areia. Eu quero entrar agora no texto para falar um pouco mais sobre isso. Eu creio que Pastor Tiago, Pastor Flávio, que trabalha na construção civil, já viram muitas coisas sobre obras. Eu estava uma outra empresa que eu estava ainda na obra, e eu fui fazer a restauração de uma capela. Era uma estrutura muito gigantesca, mas ela não poderia ser derrubada. A casa já estava pronta, já tinha um edifício construído, mas não tinha fundamento, não tinha alicerce, não tinha raiz, não tinha profundidade. Então, com as construções que ia ser construída em volta, aquela capela iria derrubar. Então lá,
Eles fizeram uma super engenharia para fazer alicerce naquela casa, naquela capela, sem derrubar a capela. Aí eu quero trazer para os irmãos. O texto diz assim, que são duas casas. Uma que é firmada na rocha, que é Jesus Cristo, aleluia. E se você conseguir firmar a sua casa em Jesus Cristo, vai vir dias difíceis, vai vir dias de problemas, vai vir coisas que vai ser insuportáveis, vai vir a tormenta, a tempestade. Mas se a tua casa estiver fundada em Jesus Cristo, você vai conseguir passar por essas coisas, e você vai ser feliz, como ele está falando lá no capítulo 5, bem-aventurados sois vós. Você ainda vai ter paz, mesmo que as coisas estejam difíceis. Você vai ter felicidade na tua casa, você vai ter a alegria da salvação. Mas se você estiver como um homem sensato, que fez a sua casa na areia, essas coisas também podem acontecer na sua casa, na sua vida, na sua história, na sua família. Pode acontecer grandes problemas. Só que se você estiver com uma casa na areia, a Bíblia diz assim, que vai derrubar. O texto diz que essa casa caiu e é grande. É terrível a queda de alguém que está longe de Deus. E eu quero falar para os irmãos, quando eu disse sobre essa questão da capela. Talvez hoje a sua casa está assim, uma casa na areia. Sabe, eu não consigo firmar na igreja, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, eu não consigo firmar e ter firmeza para ler a palavra, me dá sono, eu não tenho ninguém para me ajudar. E talvez você está assim, e quando vem o problema, você não sabe nem como fazer. Sabe quando vem a situação que é tão difícil que a gente não sabe nem pedir ajuda? E a Bíblia diz que essa é a pessoa que está com uma casa na areia. E eu falei da questão da capela, porque muitas vezes a sua casa não precisa cair, não precisa ser derrubada a sua história para você voltar para a igreja. Não precisa cair a sua casa, você não precisa passar por uma tormenta tão difícil para voltar. Tem jeito de você voltar para a casa de Deus. Tem jeito ainda, é buscando ajuda. A palavra de Deus está anunciando que se você praticar a palavra de Deus, a sua casa vai estar na rocha. E talvez você possa estar assim, está tudo difícil. Meu marido é muito difícil, eu não sei como fazer para trazê-lo à casa de Deus. O meu filho é difícil. A minha esposa é só Jesus na causa. Você não precisa acabar com tudo. Basta começar a praticar a palavra de Deus. Aleluia. Uma das práticas, aleluia, que Jesus está anunciando, Ele está ensinando. Deixa eu achar aqui o versículo exato. Aleluia. Então, vamos achar aqui rapidinho, mas eu vou falar. Jesus está dizendo assim, ele dá vários ensinamentos para os seus discípulos, e ele pega os discípulos e fala assim: Senhor, como vou orar? Como eu vou fazer? Porque está difícil, Deus. O que eu faço? Aí Jesus diz assim: quando vocês orarem, façam desse jeito. Aí ele vai nos dar a oração do Pai Nosso. Ele vai ensinar: filhinhos, orai assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. E ele vai ensinando essas coisas, ou seja, os ensinamentos de Jesus. Ele quer te trazer a lucidez para a sua casa estar firme.
quando tudo estiver difícil, quando você não souber, não conseguir nem pedir ajuda, diga: Pai nosso, que estás no céu, o teu nome é glorificado, o teu nome tem poder, ajuda a minha vida, muda a minha história, porque teu é o reino, dê honras ao nome de Deus, busque a Ele no meio da dificuldade, e talvez você não sabe como fazer, mas só buscando, orando, começando assim: Pai nosso, a sua casa vai começar a estar firme novamente, as suas forças vão voltar, mas você precisa começar a praticar a palavra de Deus. Se nós não praticarmos a palavra de Deus, nós ficamos somente vindo à igreja. E se a gente voltar lá no capítulo 5, vai falar assim, que os publicanos lá, os pagãos, eles cumprimentam só os seus parentes. Se a gente continuar vindo na igreja e não praticar a palavra de Deus do jeito que a palavra de Deus deve ser, nós estamos construindo uma casa, uma jornada, a nossa vida, o nosso caminhar aqui, a nossa peregrinação na terra. Isso é a construção da nossa casa. A sua vida, o que você está passando aqui, isso é a construção da sua casa. E se você está vivendo longe das práticas da palavra de Deus, você está construindo uma casa na areia. Mas se você voltar a falar: Pai, perdoa as minhas dívidas, e talvez você esteja assim: Deus, eu não consigo perdoar os meus devedores. Quer dizer que nós estamos com uma casa na areia. Então peça forças a Ele para perdoar o teu irmão, para perdoar e continuar a praticar a palavra de Deus, edificar a sua casa na rocha, que é Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um texto na epístola de Pedro, agora não lembro exato, que ele diz assim, que a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra angular, essa pedra é Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. E esse negócio, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que dá o ângulo, a pedra que muda a construção. Hoje nós temos a modernidade de levantar uma parede em cima de uma coluna e a gente monta ali com madeira, beleza. Antigamente não tinha as ferragens como é hoje, o concreto. Então quando eles iam fazer as construções grandes, levantava paredes de pedra, e quando ia mudar ali para dar para os irmãos entenderem, tem essa parede, e agora para fazer ali a outra parede, a esquina, a curva, para mudar o sentido da parede, colocava a pedra de esquina, a pedra que muda o ângulo. E talvez os irmãos não entenderam, mas o que eu quero dizer para os irmãos, essa pedra é Cristo, é a pedra que muda a história da sua vida, é a pedra que faz mudar a trajetória, é a pedra que muda, a pedra que onde você andava no caminho de pecado, agora você obedecendo a palavra de Deus, você muda a trajetória da história da sua vida. Você vai ter agora uma casa firme na rocha, e pode vir problemas, pode vir dificuldades, Jesus vai cuidar de você. Jesus vai cuidar da sua casa. Mas você precisa praticar a palavra de Deus. Aleluia. Voltando ao texto. Aleluia. Mateus 7:24. Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar a um homem prudente. Irmãos, muitas vezes nós estamos aqui e é difícil praticar tudo, é difícil perdoar, mas Jesus está dizendo: vem, eu vou te ajudar. O Espírito Santo vai agir na tua vida, mas você tem que querer. Você tem que querer perdoar.
Porque a oração do Pai Nosso diz assim, que se nós perdoarmos os nossos devedores, aí sim Ele vai perdoar os nossos pecados. E se nós praticarmos o que Jesus está dizendo, irmãos, para mim, não tem coisa mais especial, não tem coisa mais que, como eu posso dizer, não tem preço, não tem como explicar com palavras. É o perdão dos meus pecados, é a porta do céu aberta para mim. E se você praticar, se você perdoar, a Bíblia está dizendo que a porta do céu está aberta para a sua vida, a porta do céu está aberta para a sua casa, a porta do céu está aberta para a sua família, aleluia. Mas quando você praticar o que está escrito na palavra de Deus, aleluia, você será como um homem prudente. Irmãos, prudência eu sou habilitado já há algum tempo. Tem algumas pessoas que eu sei que são novos habilitados. E quem fez o cursinho da habilitação, eu não sei se todos vão lembrar, mas eu fiz o cursinho já faz bastante tempo. Mas também fiz algumas aulas de direção defensiva. Ou seja, no trânsito nós temos que ter prudência, porque nós devemos atenção na frente, prestar atenção no retrovisor, prestar atenção no outro retrovisor. Você não está dirigindo só para você. A prudência é você andar no limite, que a pastora Dalva falou aqui outro dia. Se é 120, ela vai a 120, mas se é 50, ela está a 50. Isso é prudência. Se é 120, ela está a 120, não quer dizer, vou correr porque tem que correr. Não, isso é prudência. Irmãos, se é 120 e você está a 50, também causa acidente. E aqui a prudência, Jesus está falando assim, se você praticar as minhas palavras, eu vou ser melhor, vou comparar você como uma pessoa prudente. E quem dirige, que tem prudência, está atento ao farol antes, para não bater. Está atento ao retrovisor, porque tem os motoqueiros, que às vezes vem aqui, você está em prudência, tem atenção. Prudência é você ver, vai acontecer lá na frente. Se eu não me prevenir agora, se eu não cuidar da minha casa agora, se eu não orar agora, se eu não jejuar agora, lá na frente, quando vir a tempestade, aí vai cair. Se eu não for prudente hoje, é lá na frente que o problema vai chegar. A construção de uma casa dá muito trabalho. Dá trabalho construir uma vida. Dá trabalho construir uma história. Mas se você construir tudo sem prudência, querer tudo para hoje, querer ser feliz hoje, querer tudo agora, tudo que o mundo oferece, sem prudência, sem cuidar do que vem depois, a Bíblia diz assim, que você é como um homem insensato, que lá na frente, que é quando vai vir o problema vai vir depois que a casa já está pronta, depois que você já deu um grande trabalho para construir a sua casa, mas essa casa está construída em uma areia, numa casa que não ora, que não jejua, que não busca a Deus. E aí vai chegar o dia que o problema vai chegar. E quando o problema chegar, a casa na areia cai. Jesus está dizendo que muitas vezes nós estamos assim. Aleluia. Mas eu quero trazer os irmãos a quiserem acompanhar o capítulo 8. É o final do Sermão do Monte. Nós vimos a história, aleluia, para encerrar, aleluia. Se
os irmãos quiserem acompanhar aí, Mateus capítulo 8. É o final do Sermão do Monte que eu disse para os irmãos, que começa lá no capítulo 5. Diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: se quiseres, pode tornar-me limpo. Aleluia. Aleluia. Versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero. Se limpou. E logo ficou purificado da lepra. Aleluia. No final de todo o ensinamento de Jesus que ele deu no monte, dizendo que a lei ainda vigora, dizendo ainda que nós devemos, ensinando nós a orar. E o final ali, no finalzinho do seu sermão, ele está falando assim: ó, se você praticar as palavras, você é como uma pessoa prudente, que está vendo que lá na frente pode acontecer alguma coisa. Mas aí quando ele desce do monte, vem uma pessoa impura, leproso, que não poderia chegar perto de Jesus. E ele se prostra, ele adora Jesus. E ele fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, eu serei curado. Aleluia. Aleluia. Talvez você esteja, como eu falei no início, com uma casa na areia. Talvez as coisas estão difíceis para você hoje. Mas no final dessa ministração aqui hoje, mas ao final deste culto, Jesus está dizendo assim: você quer praticar, você quer mudar a sua história. Aleluia. Diga a Ele, peça a Ele. Porque este leproso adorou e falou: Senhor, se o Senhor quiser. E ele disse assim: eu quero mudar a sua história, eu quero mudar a sua casa, eu quero que você seja feliz, eu quero que você tenha paz, eu quero que você vá morar comigo lá no céu, no lugar eterno, no lugar de paz, no lugar de glória. Aleluia. Você quer? Aleluia. Faça essa oração hoje. Aleluia. Peça a Deus, porque Ele diz assim, Ele disse: quero. E aí ele foi purificado. Aleluia. Se você quiser que a história da sua casa, da sua família, se você quiser que mude, Deus também quer. Aleluia. Se você quiser mudar tudo na sua vida, se você quiser mudar o ângulo da história da sua vida, como eu falei, Deus também quer. Aleluia. Basta você clamar e buscá-lo. Amém, igreja? Glória a Deus. Assim encerro essa mensagem dessa noite. Aleluia. Peça e lhe será dado. Mateus capítulo 7. Porque todo aquele que pede, recebe. Aleluia. Então peça, porque Ele é fiel e justo para cumprir. Amém. Aleluia. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.